Galera, então, ecologia, nono ano, né? Continuando aqui com com os conceitos e algumas informações importantes. Lembrando que ecologia é um dos assuntos que costumam cair, né, com bastante frequência nos grandes vestibulares, né? Tudo bem que você está um pouquinho longe ainda de buscar um vestibular, mas a minha recomendação é, quanto antes você começar a fazer as provas como treineiro, né, mais experiência e inteligência emocional você vai ganhando para enfrentar um grande vestibular. Então, se você já esse ano resolver fazer uma prova, ano que vem, faça algumas provas dentro das suas possibilidades, faça o Enem, como treineiro, faça um vestibular aí renomado, vá fazendo todos os anos. Nós temos um ex-aluno, um colega, que do primeiro ano do ensino médio até a faculdade, ele fez 14 vestibulares. Inclusive, foi o que passou em primeiro lugar em medicina na UFMS, né, Federal, Universidade Federal. Então, gente, já adquiram esse hábito, tá? Se conseguir esse ano, beleza. Ano que vem, vai, conversa com a sua família, né? Pensa a respeito. Vai treinando. Porque quando você vai treinando, o dia que você precisar fazer valendo, você já vai ter se habituado àquela a emoção, a sensação de encarar um vestibular, ok? De uma prova do Enem, uma coisa do tipo, certo? Então, sempre que possível, já vá treinando aí. Então, vamos lá, Gustavo. No ecossistema, então, a gente tem aqui, ó, o habitat. Você lembra que o habitat é o endereço do indivíduo, né? Recordando alguns pontos interessantes. Se eu falar assim, ó, no intestino humano existem vermes intestinais capazes de produzir vitamina K. Então, no intestino humano existem bactérias, não vermes, bactérias intestinais capazes de produzir vitamina K. Então, eu já estou falando o habitat, né? A Pantanal está pegando fogo. Então, eu estou falando o habitat. E o nicho ecológico é a profissão. É o que o organismo faz no ambiente. Ok? É o que o organismo faz no ambiente. Então, esse ponto é como ele interage com o ambiente. Se eu falasse assim, olha, o sapo vive na lagoa, eu não estou definindo o que ele está fazendo, né? Mas se eu falar assim, o sapo vive saltando na lagoa, aí eu já dei a definição, entendeu? Então, nicho ecológico é a profissão do é a profissão dos organismos aí, é o que ele faz na natureza. Muito bem, vamos lá. Na natureza nós temos componentes abióticos, que eu havia comentado, né? Que é tudo que são os fenômenos físicos e os fenômenos químicos, ok? Fenômenos físicos e fenômenos químicos. Então, os fenômenos físicos e químicos representam, né, os fatores abióticos, tudo que não tem vida. Então, radiação solar, temperatura, luz, umidade, vento e assim por diante. E os fatores químicos, tá? Os nutrientes, né, solo, água e assim por diante, umidade, tá? Componentes bióticos são os seres vivos. Lembra dos autotróficos e dos heterotróficos, ok? Autotróficos sintetizam o próprio alimento, heterotróficos não sintetizam o próprio alimento. Beleza? Tá, muito bem. Os autotróficos, plantas, algas, bactérias, fotossintetizantes, bactérias quimiosintetizantes. Heterotróficos, animais, protozoários, fungos e bactérias. Esse aqui eu já havia comentado com vocês também, numa cadeia alimentar. A energia vem do sol, que é transferida para os produtores que fazem fotossíntese, que são comidos pelos consumidores,
primárias, secundárias. Ó, aqui é um ponto interessante. Na ecologia, cada organismo ocupa um papel, ocupa uma função, ou eles apresentam uma relação alimentar, tá? Eles apresentam uma relação alimentar. Nessa relação alimentar, o que a gente observa? A gente observa o seguinte, que existe muito tempo, existe muito, como que eu posso dizer? Existe uma relação onde o organismo obtém alimento do outro, a partir de outro, com exceção dos autotróficos. Os autotróficos, eles fabricam o próprio alimento através da fotossíntese. Se a gente pegar a equação da fotossíntese, você pega lá água mais gás carbônico é convertido em glicose e oxigênio, tá? Então, essa é a função dos produtores. Agora, os heterotróficos, né, eles são ou os consumidores ou os decompositores. Ou seja, você tem herbívoro, você tem carnívoro, você tem onívoro, você tem frugívoro, que come fruta, você tem coprófago, que come fezes, tem necrófago, que come cadáver e assim por diante. Tá? Então, na cadeia alimentar, a gente encontra isso. Os consumidores podem ser divididos em consumidores primários, secundários, terciários, quaternários, ou de primeira ordem, ou de segunda ordem, ou de terceira ordem, ou de quarta ordem, e assim por diante. Tá? Então, a posição da cadeia alimentar desse indivíduo chama nível trófico. Então, todo produtor ocupa o primeiro nível trófico. Consumidor secundário, primário, quer dizer, ele ocupa o segundo nível trófico, consumidor secundário, terceiro nível trófico, e assim por diante. Então, a gente vê aqui, né, recordando, então, autotrófico aqui, ó, primeiro nível trófico, segundo nível trófico, terceiro nível trófico. Tá? E aqui, ó, plantas, gafanhotos, insetos, serpentes. Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto nível trófico. Ou posso chamar de produtor, consumidor primário, consumidor secundário e consumidor terciário. Muito bem. Na cadeia alimentar, a gente precisa identificar aqui, né? Eu não sei se vocês recordam, se eu cheguei a mostrar esse slide aqui. Se chegaram a ver esse slide aqui, na última aula, dá uma respondida no chat. Aqui é a representação de uma teia alimentar. Vamos lá. Isso aqui é bem interessante, tá? Uma teia alimentar, gente, ela é um conjunto de cadeias alimentares. Então aqui, por exemplo, você tem uma cadeia alimentar, onde uma planta ela é devorada por um gafanhoto, que é comido por um pássaro, que é devorado por uma serpente. Tá? Essa é a sequência alimentar. A serpente ela teve que comer o pássaro para obter energia. Né? O gafanhoto foi comido pelo pássaro e assim por diante. Você percebe, a primeira observação aqui é que o tamanho dessa seta aqui, ó, ela vai diminuindo. Tá vendo? Ela vai diminuindo. Por que ela vai diminuindo? Porque isso aqui representa a quantidade de energia, né? Isso representa a quantidade de energia que existe em cada nível trófico, tá? A quantidade de energia que existe em cada nível trófico. Então, esse é um ponto bem interessante aqui, tá? Vamos lá. Então, gente, esse ecossistema, essa cadeia alimentar, é um exemplo, né, onde a energia é unidirecional, sempre vai dos produtores para os consumidores. Então, se eu pegar uma teia alimentar, que é o conjunto de cadeias alimentares, né, o que eu vou observar aqui? Eu vou observar o seguinte.
né? Eu vou fazer a grande observação aqui de... Ué, parou. Vou fazer a observação de que esses seres, né, eles interagem de diferentes formas na natureza. Então vamos lá, vou pegando aqui. Vamos analisar aqui. A gente tem aqui umas plantinhas, né? Essa aqui é uma teia alimentar. Por quê? Porque tem várias cadeias aqui. Você vê que tem um monte de seta. Cada seta dessa aqui representa a transferência de energia. Ok? Então vamos lá. Eu pegando, por exemplo, as plantinhas. As plantinhas eu vou denominar então de produtores, porque elas são seres autotróficos que realizam fotossíntese. Tá? Produtor, produtor. Muito bem. Ok? Tá. Esse produtor leva, ele vai ser ingerido, você tá vendo que tem uma seta aqui, né? Ó. Essa setinha aqui, ó, ela demonstra a transferência de energia. Então, esse pequeno ratinho se alimentou dessa planta. Aí, esse rato foi devorado por esse gavião, essa ave aqui, tá? Essa ave de rapina aqui. Então, peraí. O consumidor primário, ele se alimenta do produtor. Então, eu já defini o ratinho como consumidor primário. Muito bem. E ele foi comido, né, por esse gavião, que eu vou defini-lo como consumidor secundário. Certo? Consumidor secundário. Então, aqui, ó, eu já tenho uma cadeia alimentar. Aqui, ó, eu já tenho uma cadeia alimentar. Dentro dessa teia aqui, dentro dessa rede aqui, tá vendo? O rato que foi comido pelo gavião, né? O ratinho que comeu a planta foi comido pelo gavião. Você tá vendo? Tem uma cadeia alimentar aqui. Certo? Beleza. Então, vamos lá. Então, aqui é a definição de uma cadeia alimentar. Planta, rato, gavião. Certo? Certo. Continuando, eu já sei qual o nível trófico, a posição de cada bichinho na cadeia alimentar. A planta é produtor, que é o primeiro nível trófico. Tá? O ratinho é consumidor primário. Então é o seguinte, a teia alimentar, nessa teia alimentar aqui a gente está vendo que, né, eu já peguei uma sequência aqui, né? Então, a plantinha, né, ela é produtora, que foi comida pelo ratinho, que é consumidor primário, que foi comido pelo gaviãozinho, que é consumidor secundário. Secundário aqui. Tá, muito bem. Só que, por exemplo, eu poderia jogar numa prova e falar assim, ó, quais são os níveis tróficos, todos os níveis tróficos ocupados pela serpente. Né? Por esse aqui, ó. Quais todos os níveis tróficos ocupados pela serpente. Aí você vai falar assim, caramba, e agora? Ó, você viu que tem 4 setinhas chegando na serpente. Então, o que você precisa fazer? Você precisa seguir o caminho de cada uma dessas setas, da onde ela saiu do produtor até chegar à cobra. Entendeu? Então, ó, vamos grifar aqui todos os caminhos possíveis? Vamos. Então, por exemplo, a plantinha foi comida pelo rato. Ó,
que foi devorado pela cobra. Achei um. Aqui outro, ó. O sapinho, né? O sapinho, ele comeu o pulgão e ele foi comido pela cobra. Tá vendo? Ah, isso aqui dá trabalho, é chato. Ah, é igual tipo caça-palavra, né? Olha lá, ó. Essa plantinha foi comida pela lagarta. Tá vendo aqui, ó? Que foi comido pelo sapinho. E aí o sapinho foi comido pela cobra. Tá? Tá vendo os caminhos? Olha, eu já achei 3 cadeias alimentares, ou melhor, 2, né? Tá? Aqui tem mais essa seta. Essa seta aqui, ó, ela veio desse passarinho que comeu essa plantinha. Tá vendo? Então, você tem que fazer isso aqui. Você tem que identificar. Então, vamos identificar um primeiro. Um de cada um. Ó, se eu pegar aqui a plantinha, ratinho e a serpente, eu já consigo identificar, então, uma posição. Então, a plantinha é sempre produtor, o ratinho já sei que é consumidor primário, e o ratinho foi comido pela serpente. Então, a serpente quando a serpente comeu o ratinho que comeu a planta, ela é consumidora secundária. Aqui, ó. Consumidora secundária. Beleza? Beleza. Tá. Quando o ratinho foi comido pela serpente, então a serpente foi classificada consumidora secundária. Você viu que todo consumidor primário é herbívoro, todo consumidor secundário ele tem que ser, no mínimo, carnívoro. Né? Vamos pegar outro trecho aqui. Outro trecho poderia ser o seguinte, ó. Sair dessa planta, aí você tem o pulgão, que é o consumidor primário, tá? Aí o sapo, que é o consumidor secundário, tá? E aí a serpente, que comeu o sapo, que comeu o pulgão, consumidor terciário. Aqui, ó. Ah, mas você vai ver, depois eu vou até mostrar uma questão aí. Você tem que identificar isso. Consumidor secundário, terciário. Se eu pegar outro caminho, essa planta foi comida pelo pulgão, foi comida pela joaninha. Você viu que a seta sempre representa quem come quem, né? Foi devorado pelo sapinho, que foi ingerido pela serpente. Então aqui a joaninha é consumidor secundário, o sapinho passa a ser consumidor terciário, porque comeu a joaninha, que comeu o pulgão, que comeu a planta, e a cobra passa a ser consumidora de quarta ordem, ou quaternária. Por que a cobra não é consumidor primário? Por que ela vai ser um? Porque ela não está comendo nenhuma planta. Entendeu? Você tem que raciocinar assim. Vamos lá. Só que aí agora, ó, a cobra está comendo. A cobra está ingerindo aqui esse passarinho. Comeu essa planta. Então, o produtor, o passarinho aqui é consumidor primário, né? E aí a cobra comeu o consumidor secundário. Então ela manteve a posição dela quando ela comeu esse passarinho aqui. Tá. Agora aqui, ó, aqui tem uma outra linha. Você tem um pássaro que foi comido por essa cobra, só que esse pássaro ele comeu um monte aqui, né? Então vamos lá. Vamos focar, vamos ver aqui. Ó. Eu já identifiquei, né, toda a linha da serpente, dessa sequência aqui, dessa sequência aqui e dessa sequência aqui. Agora eu preciso identificar, né? Agora eu preciso identificar essa sequência aqui. Então, para isso, eu vou grifar aqui. Então, por exemplo, a serpente comeu esse pássaro, que comeu a joaninha, que comeu o pulgão, que comeu a planta. Então, aqui eu tenho produtor, consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário e consumidor quaternário. Anteriormente, eu já tinha visto que ele é um consumidor quaternário. Né? Tá, beleza. Vou pegar outra sequência aqui. Ó, a cobra comeu esse pássaro, que comeu esse caramujo, que comeu essas plantas aqui.
Então, planta produtor, caramujo primário, pássaro secundário, cobra terciária. Tá vendo? Manteve, a gente já tinha visto que ela era terciária também. Então, beleza. Aí vamos pegar outra sequência aqui. Esse pássaro foi comido por a serpente, que comeu o pulgão, que comeu tal, que comeu a lagarta, que comeu tal. Entendeu? Achei todas as possibilidades aqui. Então, consumidor primário, secundário, terciário. Consumidor primário, secundário, terciário. E a cobra, quando comeu... Então, a cobra é consumidor terciário, quaternário. Quando ela comeu esse passarinho aqui, ó, ela é secundária. Então, eu já achei todos os níveis tróficos na serpente. Tá? Secundário, terciário e quaternário. Então, numa teia alimentar, que são várias cadeias, um organismo pode ocupar todos os níveis tróficos. Aliás, um organismo pode ocupar mais de um nível trófico. Eu poderia perguntar da coruja, poderia perguntar do gavião, poderia perguntar de qualquer um. Né? Numa questão de vestibular, ele poderia falar assim, olha, a coruja ocupa quais níveis tróficos? Né? Ou quem são os consumidores primários? Ou quem são os consumidores secundários? E assim vai. Entendeu? É assim que você tem que fazer a análise. Agora, professor, e os fungos e bactérias que são decompositores? Aonde que eles entram? Cara, eles entram o seguinte, não foi citado aqui na questão, mas toda forma de vida que for ingerido, que for comido aqui, vai fazer parte, vai virar adubo, né? Vai ser devorado, vai ser degradado por decompositores. Né? Entendeu? Um dia nós, todos, aliás, toda forma de vida, né, um dia vai virar adubo para decompositores. Ok? Belezinha? Tá. Muito bem, então. Seguinte. Olha só. Vamos fazer isso aqui, ó. Eu vou te dar 2 minutinhos para você resolver isso aqui. Tá? Vai lá. Vamos lá, gente. Para resolver essa questão, eu preciso identificar, então, os níveis tróficos de cada organismo. Então, ele fala assim, o biólogo representou de forma esquemática, né, abaixo, o resultado de uma pesquisa feita no açude de Bodocongó, Campina Grande, Paraíba, sobre teia alimentar ali existente. Sabendo-se que os peixes das comunidades servem de alimento para as aves locais, pode-se dizer que nessa teia alimentar as aves se comportam como? As aves se comportam como? Então, vamos lá. Como que as aves se comportam? Primeiro eu vou identificar produtor. Produtor é quem faz fotossíntese. Então eu já achei, são as algas aqui. As algas são produtores. Muito bem. As algas, você vê que a seta sempre vai na direção de quem se alimentou, né? Então as algas são comidas por insetos, tá? As algas são comidas por insetos, então os insetos são consumidor primário, tá? Os insetos são consumidores primários, ok? Beleza? Aí tá. Ó, a alga é produtor. Quem comeu a alga foi o inseto, ele é consumidor primário. O peixe que comeu esse inseto, ele é consumidor secundário. Tá vendo aqui, ó? Consumidor secundário. E a ave que comeu esse peixe, ela é consumidora terciária. Beleza? Beleza. Então eu tenho a alga como produtor. Né? Ó, olha o que eu fiz aqui, ó. Eu peguei a alga como produtor, né? O inseto como consumidor primário, o peixe como consumidor secundário e a ave como consumidor terciário. Se eu pegar aqui alga, copépodo, peixe e ave, ó, produtor, consumidor primário, secundário, terciário, dá na mesma. Então eu já achei o primeiro nível trófico da ave. Assim, um dos níveis tróficos dela. Vamos achar o outro aqui. O outro é o seguinte, tem a alga. Ó, você tem quantas setas chegando na ave? Você tem essa setinha aqui, né? Essa setinha aqui e essa setinha aqui. Então, o molusco, ele comeu a alga. Então, o molusco é consumidor primário, e aí esse molusco foi comido pela ave, que é consumidor secundário. Né? Então, eu achei o nível trófico da ave. Ela é consumidora secundária, quando comeu o molusco, que comeu a alga, e ela é consumidora de terceira ordem,
quando comeu peixe, que comeu inseto, comeu alga. Beleza? Letra A de alunos fantásticos. Belezinha? Ficou alguma dúvida nessa aqui? Entendeu? Então, galera, alternativa A. Vamos lá. Energia no ecossistema. A energia no ecossistema ela é definida, o fluxo de energia ela é definida por componentes bióticos. Tá? Então, gente, quando você pega a embalagem de um alimento, quando você pega a embalagem de um alimento, quando você pega a embalagem de um alimento, o que você vê? Você vê o seguinte, que ele tem lá o número de calorias. Né? Gente, essas calorias aí é energia. Tá? O pessoal fala assim, ó, come bastante legumes, né? Se alimenta bem para você ter energia. Né? Tem um gurizinho pequeno aqui, é difícil comer, ele fica insistindo para ele comer alguma coisa. Tá? Então é o seguinte, as pirâmides ecológicas, elas são o quê? Diagramas, né? São diagramas que representam a quantidade dos componentes em cada nível trófico da cadeia alimentar. Então, é como se fossem uns retângulos, né? Eu pego um retângulo, né? Aí eu coloco, sobreponho sobre outro retângulo, sobreponho sobre outro retângulo e construo uma pirâmide aqui. Pronto, tá vendo? Tem uma pirâmide aqui. Em qualquer pirâmide ecológica, eu já vou sinalizar para você. Ela sempre terá na base um produtor, devorado pelo consumidor primário, seguido pelo consumidor primário, seguido pelo consumidor secundário e seguido pelo consumidor terciário. Pronto. Então, essa é a lógica de uma cadeia alimentar. Então, vamos lá. Nas pirâmides ecológicas, a gente tem aqui, ó, um ecossistema apresenta um fluxo de matéria e de energia por meio de componentes bióticos e assim por diante. Então, galera, tem três tipos de pirâmides ecológicas. Você tem a pirâmide de número, tá? Você tem a pirâmide de... Ó, tem a pirâmide de biomassa e tem a pirâmide de energia, ok? Às vezes eu dou uma travada aqui na minha fala, é porque eu estou respondendo chats aqui, tá? Tem alguns alunos que estão mandando mensagem aqui no próprio chat, aqui no bate-papo aqui do aplicativo, e eu estou respondendo simultaneamente, tá? Então vamos lá. Há três tipos de pirâmides, então, de número, biomassa e energia. Aqui, ó. Então, a pirâmide ecológica, ela pode ser de número, de biomassa ou de energia. A energia é a quantidade de energia no ecossistema mesmo. Que energia que é essa? É dada em calorias, por exemplo. Não é? E de número é o número de indivíduos, a quantidade de seres vivos. E biomassa é o peso, né? Então, toda pirâmide ela tem na base produtor, depois consumidor primário, né? Depois consumidor secundário, depois consumidor terciário. Fechou? Tá. Então a gente tem aqui produtor, consumidor primário, consumidor secundário. Muito bem. Essa é a lógica desse raciocínio aí. Tá, vamos lá. Se eu falasse para vocês, ó, vamos fazer uma análise na pirâmide de número. A pirâmide de número, biomassa e energia, elas podem aparecer nas questões, né, para a gente analisar sem problema nenhum. Agora pensa comigo. Imagina se alguém fala para você assim, olha gente, eu vou começar a criar, né? Eu vou começar a criar hamster, né? Eu vou começar a criar hamster aqui, né? Quanto que um hamster come de comida por dia? Eu não sei, alguém tem hamster, porquinho da Índia aí, algum bichinho desses, né?
Quanto que eles ingerem diariamente? Tá. Então eu pego, né? Eu vou fazer uma pirâmide de número. Eu quero criar 10 hamsters. Então eu vou ter um gasto. Eu vou comprar umas gaiolas, tal, né? Um espaço para eles, né? Reservatório de água, ração, medicação e assim por diante. Quantos indivíduos eu estou criando? Quantos bichinhos de estimação eu estou criando? 10. Agora, se eu falar para você, ó, eu desisti de criar 10 hamsters, eu vou criar 10 leões. Cara, eu ainda continuo com 10 bichinhos de estimação. Só que aí a dinâmica do ecossistema vai mudar. Bom, o leão ele come aí 40 quilos de carne, 50 quilos de carne a cada 2 dias, né? Então já mudou totalmente a dinâmica. Professor, mas você continua com 10 bichinhos. Ué. Eu estou com 10 bichinhos, né? Só que agora cada bichinho desse pesa 180 quilos, né? Entendeu? Então, moçada, que o hamster não, era de 100 gramas, 200 gramas, sei lá. Entendeu? Então vai mudar. Então é assim, ó. O que é mais pesado? 10 formigas ou 10 elefantes? Entendeu? Mas são 10. O número é o mesmo. Eu vou comer 10 uvas, né? Ou eu vou comer 10 abacaxis. Você está entendendo? Então a pirâmide de número, na ecologia, não diz muita coisa. Ela só fala de quantidade, né? Só para ter uma noção de quantidade de indivíduos. Certo? Mas ela não mensura. Você não tem noção da biomassa nem da energia, né? Eu quero criar 10 hamsters. No meu quarto aqui eu posso colocar um espaço aqui, né? Agora eu não consigo no meu quarto criar 10 leões. Aliás, nem no bairro aqui, né? Sendo que um leão ele precisa de pelo menos uns 20 quilômetros quadrados de espaço individual no mínimo, né? Certo? Que se eu invadir o território do outro vai dar problema. Você entendeu essa questão, então? Então, pirâmide de número, ela só fala o valor. Ela não dá noção do espaço, da biomassa. É a mesma coisa o aquário. Um peixinho ornamental no aquário, de pequenos, esses peixinhos pequenos aí, você pode ter lá uma espécie de peixinho de aquário aí, você pode ter o king, né? Você pode ter paulistinha, que ele fala, o neon, o guaru, né? Tem vários tipos aí. Um peixinho desse aí, ele precisa de 2,5 litros. Esses peixinhos pequenininhos, tá? Ele precisa de 2,5 litros de água, né? Individualmente cada um. Então, 10 peixinhos ornamentais de aquário precisaria de 25 litros de água. Um aquário com 25 litros para suportar no mínimo, no máximo 10 peixinhos. Tá vendo? Agora fala assim, não, eu vou criar 10 pirarucu. Pirarucu é aquele peixe, né, amazônico lá que tem 200 quilos. Precisa de 3 pessoas para carregar um. Então também não dá. Você entendeu? Tá. Então vamos pegar uma dinâmica de uma cadeia, de uma pirâmide ecológica aqui. Então se eu pegar aqui, pirâmide ecológica. A pirâmide ecológica nunca é invertida. A pirâmide de energia, tá? Deixa eu deixar bem explicadinho aqui. A pirâmide de energia, ela nunca é invertida. Sabe por quê? Porque se você olhar, por exemplo, aqui e aqui, né, você não tem a energia começando num valor pequeno e subindo para um valor mais... você não tem assim, fala assim, gente, eu acabei de comer um biscoitinho aqui de 100 calorias, né, e ganhei 200. Não existe isso, tá? Porque a energia vai diminuindo de nível trófico para nível trófico. Entendeu? Então é um ponto interessante aqui. Então, o que está acontecendo aqui no ecossistema? A pirâmide de energia. Vamos analisar isso aqui. Então, você tem a vegetação, Pantanal lá, tal, né? 10.000 calorias produzidas, né, por ano, uma unidade qualquer aqui, né? Quilocaloria, grama, ano. Aí você viu que tem 10.000, aí depois no gafanhoto tem 1.000, aí no sapinho tem 100, aí na serpente tem 10. Beleza. O que está acontecendo aqui? Eu sei que os produtores são
os seres autotróficos. O consumidor primário é o gafanhoto, o consumidor primário é o sapo, o consumidor terciário é a serpente. Beleza? Beleza. Então, você tem o nível trófico de cada um. Você viu que o valor ele vai caindo de 10 em 10%? Né? Ó, 10 mil caiu 10%, foi passado para o próximo, ó, cada degrau da pirâmide, né? Cada nível trófico. Então, só foi transferido 10% para cada nível trófico. Certo? Por que isso aconteceu? Isso aconteceu o seguinte: qualquer forma de vida, tá? Ela tem uma absorção energética de um possível alimento, né, que ele ingeriu, um nutriente que ele ingeriu, e tem menos o R, que é a respiração. Então, isso aqui é o que foi consumido, absorvido, e esse aqui é o que foi gasto. Entendeu? É o que foi consumido e é o que foi gasto aqui. Certo? Então, o que acontece? O que foi consumido e o que foi gasto, a gente tem que analisar assim. Produtividade primária bruta e respiração. A produtividade primária bruta é tudo que foi absorvido. Vamos fazer uma comparação aqui com finanças, para você entender o que é bruto e o que é líquido. Aqui, ó, produtividade primária líquida. Vamos fazer o seguinte: imagina uma pessoa que ganhou R$1.000 em dinheiro. Tá? Um exemplo aqui, um estudante, né, sei lá, alguém recebeu uma mesada de R$1.000, né, uma ajuda de custo. Aí você vai lá, isso é o bruto, o valor bruto. Aí você vai lá, compra um sanduíche, compra um jogo de videogame, compra um tênis, compra uma calça, uma camiseta, sei lá, né? Beleza. Daqui a pouco você for olhar, né, sua reserva de 1.000, você tem só 280 aí, porque você gastou os outros valores, né? Ou seja, você tem um líquido, é o que sobrou. Então, no ecossistema, como é que eu tinha 10.000 calorias aqui nos produtores e caiu para 1.000 no gafanhoto, que caiu para 1.000, que caiu para 100 no sapo, que caiu para 10 para cobra? Por quê? Esses 10.000 aqui, eles representam produtividade primária bruta. Aqui, ó, corresponde a toda a matéria orgânica gerada pelos produtores por fotossíntese. A respiração é todo gasto. Como que os seres vivos gastam energia? Ele vai gastar energia. Ele vai gastar energia pela, pelo metabolismo, pela taxa de crescimento, pela própria respiração, não é? Bom, se você pegar aí, por exemplo, as calorias de um alimento, né? As calorias de um alimento, você vai ver, por exemplo, que a quantidade de calorias de determinado alimento, ela não fica retida, né, no seu, ela não fica retida no seu corpo, porque tem um gasto, tá? Ela vai ter um gasto e esse gasto aí, ele representa sua atividade metabólica. Ah, então eu comi aí uma barra de chocolate que tinha, sei lá, 500 calorias. Né? Essas calorias foram perdidas ao longo da minha atividade diária. Né? Então, eu preciso analisar isso de uma forma bem, né, óbvia. Tá? Então, cada alimento, né, ele tem um gasto calórico, ele tem uma taxa de energia. Então, por exemplo, por que dessa planta só passou 10% para o gafanhoto, do gafanhoto só passou 10% para o sapo? Porque toda forma de vida ela vai ter parte desse nutriente gasto aí com crescimento, com metabolismo, com respiração, com excreção. Né? É o que eu falei, se você ingeriu lá 2.000 calorias hoje no café da manhã, você fez uma super ultra refeição aí, né? Você comeu
3 sanduíches, né, com bacon, ovos, não sei o quê, né, tomou um suco, depois comeu uma barra de chocolate, sei lá, ninguém faz isso no café da manhã, eu acho. Resumindo, você ingeriu 2.000 calorias no café da manhã, quase que a ingestão diária necessária para o corpo, né? E aí, você vai sentar aí e ficar o dia todo assistindo videoaula. Seu gasto metabólico é baixíssimo. Agora, imagina alguém que acordou de manhã e comeu muito e foi trabalhar na construção civil. Né? O cara foi descarregar, né, uma carreta de saco de cimento, né? Entendeu? Essas 2.000 calorias ele vai queimar aí até antes da hora do almoço, né? Imagina um maratonista, né? Um super atleta aí, entendeu? Então, vai faltar energia. Agora, na natureza, o processo normal é que só 10% passa de nível trófico a nível trófico. Então, assim, das 10.000 calorias que foram produzidas pelas plantas, elas gastaram 9.000 para crescer, para respirar, para produzir flor, fruto, semente, raiz, caule. E aí, das 10.000 calorias que ela produziu na fotossíntese, o gafanhoto conseguiu absorver só 1.000. Ah, esse gafanhoto foi comido pelo sapo. Das 10.000 que a planta produziu, o sapo conseguiu só 100. Por quê? Porque em cada nível trófico houve gasto energético. Tá vendo? Então é aqui, ó, como que é esse gasto energético? Você tem a perda, né, na forma de restos, que são as excretas, que é isso aqui, ó, né, ou melhor, ele está mostrando aqui, ó, a perda na forma de calor, né? Tá vendo? Geração de calor pela atividade metabólica. E aqui é a perda por resto, tipo excreção. Tá vendo? Perda por restos aqui, ó. Excreção. Belezinha? Tá. Muito bem. Ok? Entenderam? Certo? Vamos lá. Então é o seguinte. Aí você vê que as plantas são produtoras. Para o próximo nível trófico, o que acontece? Eu tenho aqui a base inicial da minha pirâmide, né, de energia que nunca é invertida. Você vê que a energia vai diminuindo, né? É o que eu falei, não vai aumentando. Você não tem, é impossível você ter uma pirâmide de energia assim, ó. Aí eu comecei com 100 calorias, né? Aumentei para 1.000, né? E aí aumentou para 5.000. Não tem, não existe pirâmide de energia invertida. Beleza? Tá. Aí o que aconteceu aqui? Você viu que o que passou para o próximo nível trófico foi só essa quantidade aqui, ó, essa faixa. Porque isso aqui foi gasto com excreção ou com atividade metabólica. Resumindo, lá no consumidor secundário, último nível trófico aqui, ó, de toda a quantidade de energia que foi produzida, só sobrou isso aqui. Entendeu? Então, se a gente olhar aqui, ó, a produtividade primária bruta, né, foi toda a matéria orgânica produzida pelas plantas. Só que a produtividade primária líquida, né, é a parte, né, disponível para o próximo nível trófico. Aí, se você vê aqui, essa faixa aqui, ó, é o que foi gasto. Entendeu? Então, bruto é um total, líquido é o que sobra, certo? Entendeu? Beleza? Alguma pergunta aí por enquanto? Então, aqui, gente, olha só. Então, você tem aqui o fluxo de energia no ecossistema. A gente tem aqui ó, a energia assimilada pelas plantas. Tá? Essa é a energia assimilada pelas plantas. Aí a planta tem sua taxa de crescimento, né, produção de órgãos como flor, fruto, raiz, crescendo, né, ela está crescendo. Isso vai gerar um gasto energético, tá? Então ela vai ter uma perda de energia por respiração para crescer, que é essa faixa aqui, né, certo? Aí, o que vai acontecer? De tudo que ela produziu aqui, só essa parte aqui, ó, foi consumida pelo herbívoro. Aí o herbívoro vai conseguir reter da energia inicial aqui que a planta produziu na fotossíntese só isso aqui. Por quê? Porque, né, ele perdeu
através das fezes, ele perdeu através de atividade metabólica, tudo isso aqui, ó. Entendeu? Aí ele foi comido por um animal carnívoro, que vai perder, e assim vai, tá vendo? A energia vai diminuindo. Então, qual que é a conclusão do fluxo de energia no ecossistema? A conclusão é o seguinte: a energia sempre se desloca dos produtores, né, para os consumidores. Tá vendo? A energia sempre vai dos produtores para os consumidores, sempre nessa ordem aqui. Primeira observação. Tá? Segunda observação, a energia sempre diminui a cada nível trófico. Tá vendo que ela está diminuindo aqui, ó? A energia sempre diminui a cada nível trófico. Muito bem. A energia diminui. E terceira observação, a energia ela não pode ser reciclada. Tá? Acabou, acabou. Não tem essa. Não, porque a energia, né? Gente, não tem acordo. Tá? A energia acabou, acabou. Você tem que produzir de novo. Ah, eu vou comer um alimento aqui e depois vou guardar a minha energia aqui no meu bolso, né, para usar mais tarde. Não tem essa. A energia que você gastou, ela é dissipada, acabou. Ela foi gerada na forma de calor, alguma coisa assim. Entendeu? Não tem isso de ser utilizado ou não. Então coloca aqui, ó, vou colocar alguns conceitos aqui no cantinho. Ó, para você anotar. Então, a energia, ó, sobre a energia na cadeia alimentar. Então, primeiro, a energia se desloca, né? Desloca-se dos produtores para os consumidores. Beleza? É assim que a energia se desloca. Dos produtores para os consumidores. Segundo, a energia diminui a cada nível trófico. Certo? Ela diminui a cada nível trófico. E, terceiro, a energia é unidirecional, né? Que já está no item 1. Desloca-se dos produtores para os consumidores. E ela não pode ser reciclada. Ok? Não pode ser reciclada. Você não reaproveita a energia, né? Ah, eu gastei 100 calorias correndo pelas ruas aí. Ah, depois eu vou voltar ali para buscá-la de volta. Não tem como. Entendeu? A energia, então, desloca-se dos produtores para os consumidores, nunca dos consumidores. Você não tem energia voltando, você não tem energia saindo da onça e voltando para esse animal aqui, para o cervo. E você não tem energia desse animal voltando para a planta. É sempre dos produtores para os consumidores. Tá? E ela sempre vai diminuindo porque tem um gasto energético. E assim por diante. Fechou? Tá. Alguma pergunta aqui? Dúvidas? Perguntas? Então vamos lá. Aqui. Então, gente, tá vendo? Ó? A energia vai diminuindo de nível trófico para nível trófico. Produtor, consumidor primário, consumidor secundário e assim por diante. Ok? Consumidor primário, consumidor secundário e assim por diante, terciário, quaternário. Professor, quantos consumidores pode ter? Cara, você pode ter aqui, ó, consumidor primário, esse cervo. Aí você pode ter a onça. Aí você pode ter um carrapato comendo a onça. Aí você pode ter um passarinho comendo o carrapato dessa onça. Aí você pode ter uma águia comendo esse passarinho que comeu o carrapato, que comeu, entendeu? O nível trófico vai indo. Se eu não me engano, até 7 níveis tróficos, 8, depende da escala, né? Entendeu? Se você conseguir colocar animais aqui, você põe aqui um carrapato, né? Aí um pássaro, aí que foi comido por outro pássaro, que foi comido por uma cobra, que foi comido por uma outra onça, que foi comido, e assim vai. Entendeu? Tá. Ah, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Ó. Olhando isso aqui, me responde uma pergunta de bioenergética. Por que que, você olhando esse esquema aqui, ó,
Dá uma olhada nesse esquema aqui e me responde. Por que que os grandes vertebrados são vegetarianos? Analisando essa imagem. Responde aí. Por que que os grandes vertebrados são vegetarianos? Hã? Pode responder no chat. Diga. Por que que os grandes vertebrados são vegetarianos? Ninguém respondeu? E aí? Vamos ver. Já surgiram algumas respostas aqui. Que eu preciso de mais energia, porque as plantas têm mais energia, que eu preciso de mais energia. Muito bem. Gente, eu estou gostando. Vocês me fazem feliz quando vocês participam aqui. Né? Vocês são geniais. Né? Eu nunca imaginei que eu iria gostar do nono ano, mas eu estou gostando. Então é assim. E de verdade, tá? Sincera. A sinceridade. Então é verdade. Sabe por quê? Você pegar o elefante, hipopótamo, rinoceronte, olha só. Nos produtores, a quantidade de energia é maior. Né? Então, por isso que os grandes vertebrados são herbívoros. Né? A disponibilidade de alimento. Primeiro que a disponibilidade de alimento é maior. Né? A biomassa de plantas é muito maior. Não é? Agora, imagina uma onça do tamanho do elefante. Cara, ela tem que comer quantas zebras? Umas 15 zebras, entendeu? Você está entendendo, né? Certo? Aqui, ó. Vamos analisar essa pirâmide aqui. Essa pirâmide é uma pirâmide de número, não é? É uma pirâmide de número. Então, eu tenho aqui, ó, 5.000 plantas de capim, 700 de gafanhoto e 30 sapos. Então, alguém apresentou essa pirâmide para você. Certo? O que eu analiso dessa pirâmide aqui? Então, eu tenho aqui, ó, 5.000 plantas de capim, 700 de gafanhoto e 30 sapos. Nessa análise aqui, essa largura dessa pirâmide, ela não está representando o peso nem a energia. Tudo bem que a energia vai ser meio padrão, que daria para usar essa pirâmide como de energia. Mas de peso, não. Esses 5.000, essa largura aqui, ó, representa 5.000 capins. Entendeu? Essa largura aqui representa 700 gafanhotos. E essa largura, 30 sapos. Vamos pegar uma outra aqui, ó. Essa pirâmide aqui, ó, é uma pirâmide de número também. Se eu pegar aqui, então, uma árvore, 700 lagartas e 20 sapos, ó, uma árvore foi representada a largura dessa pirâmide aqui, ó, uma árvore. Agora, se eu falasse assim, ó, eu sei que isso aqui é uma pirâmide de número. Agora, construa uma pirâmide de biomassa usando esses valores. Então, vamos lá. Biomassa é o peso, né? Cara, o peso de uma árvore, ó, seria a largura aqui, ó. Tá vendo? 700 lagartas, sei lá. Não sei quanto pesa 700 lagartas, mas seria uma coisa aqui, né? E 20 pássaros? Ah, eu acho que seria um pouquinho mais largo que as lagartas. Pronto. Aqui eu teria uma pirâmide representada em quilograma, em massa, biomassa. E aqui essa pirâmide é em números. Não é? Tá entendendo? O mesmo exemplo de seres vivos sendo representado em pirâmides diferentes. Tá? Então vamos responder essa questão aqui. Ó, uma figura abaixo, P indica produtor, C1 indica consumidor primário e C2 consumidor secundário. As pirâmides 1, 2 e 3 podem referir-se respectivamente a. Então vamos lá. Eu vou te dar 3 minutos. Responda essa aí. Analisando aqui essa questão. Lembra que eu falei que a pirâmide de energia ela nunca pode ser invertida? Então você não pode ter aqui, ó, como pirâmide de energia, né? E nem aqui como pirâmide de energia, certo? E de energia. Você não pode ter essas pirâmides como pirâmides de energia. Porque a pirâmide de energia nunca é invertida. Se não tem aqui 100 calorias, vira no 1.000, tá? Então, eu risco aqui, risco aqui, risco aqui, risco aqui, sobrou a letra D, vocês acertaram na mosca. Muito bem, tá? Vamos aqui agora, identifique essa outra questão. A resposta correta. Considera a pirâmide de número abaixo, no qual algarismos correspondem ao nível trófico da comunidade.
Gente, não interessa a posição, sempre é produtor, consumidor primário, consumidor secundário e consumidor terciário. Essa é a sequência da pirâmide, tá? Produtor, consumidor primário, consumidor secundário e consumidor terciário. Vamos ver. Letra A. Plantas, ratos, pulga, bactéria e parasita. Tá. Agora, olha a letra B. Planta, grilo, lagarto, gavião. Essa pirâmide é uma pirâmide de número, então ela mostra a quantidade. A largura da pirâmide aqui é a quantidade de indivíduos. Cara, na letra B, eu poderia falar que tem mais gavião que lagarto, que tem mais lagarto que grilo, que a largura aqui, ó, o 4, né? A largura aqui, num ecossistema normal, numa cadeia alimentar, numa pirâmide de número, você não pode ter mais predador que presa. Imagina se na savana tivesse muito mais leões que zebras, por exemplo. O que ia acontecer em poucas semanas, em poucos meses? Ia acabar com a população de zebra e o leão ia perder a comida e acabar tudo. Se tivesse muito mais gavião que lagarto e muito mais lagarto que grilo, essa pirâmide ecológica estaria extinta, né? Olha o boi. Tem boi, carrapato, pássaro. Você não tem mais pássaro que carrapato. Só num boi deve ter, sei lá, 200 carrapatos, entendeu? Não dá para, isso não existe. Urubu, coruja e preá. Preá é um ratinho. Você não tem mais predador que presa. Você não tem mais sapo que gafanhoto, né, no ecossistema. Então sobra apenas a alternativa A. Entendeu? Você entendeu essa aí? Alguma pergunta? Então, é isso aí. Boa semana. Um abração. Se cuidem.